Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Vamos falar sobre alguns temas importantes que aconteceram hoje, neste dia 16 de dezembro de 2022, no que diz respeito à política. Vamos falar sobre o orçamento secreto, o orçamento secreto que está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal, mas que o Congresso já fez uma mudança também, visando atender ao Supremo Tribunal Federal e dirimir algumas dúvidas, mas também, claro, que tem muita coisa que ainda precisa ser considerado. Então, vamos falar sobre esse assunto. Outro assunto também é sobre o Sarneyzinho, um Sarneyzinho do Maranhão, que ontem viralizou aí um vídeo dele ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que já estava com a equipe dele para executar o Alexandre de Moraes. Então, a Polícia Federal prendeu esse político do Maranhão que ameaçou Alexandre de Moraes de morte, que ameaçou Alexandre de Moraes de morte. Então, essas são duas notícias também importantes aí no campo da política, e temos mais algumas notícias sobre a política, que o Lewandowski, relacionado ao orçamento secreto, ele diz que alterações no orçamento secreto aprovadas pelo Congresso atendem à preocupação do Supremo Tribunal Federal. Então vamos começar então com essa notícia aqui, do orçamento secreto, o que aconteceu em Brasília hoje no Congresso Nacional. O Congresso acaba com o sigilo do orçamento secreto e distribui recursos por tamanho das bancadas. De acordo com a proposta em sessão conjunta do Congresso, 80% dos recursos irão para indicação de partidos baseada no tamanho das bancadas. O que acontece? Esse nome aí, orçamento secreto, já é uma coisa estranha. Secreto. Por que orçamento secreto? Então, essa é a grande questão. Porque o que acontece? Esse tal de secreto, esse tal de orçamento secreto, estava servindo, até o momento, ainda está servindo de arma na mão do Arthur Lira, para comprar deputados, e inclusive esse orçamento secreto foi muito utilizado para beneficiar o Bolsonaro. Então, o fato do Supremo Tribunal Federal estar analisando esse orçamento secreto, e até ontem, inclusive, estava para recusar essa história do orçamento secreto, 5 votos a 4, e aí, com essa mudança feita pelo Congresso hoje, pela Câmara Federal, é possível que esse orçamento continue. A gente pode dizer, mas vai continuar sendo secreto? Essa é a questão. Vamos ver aqui, olha, o Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, 16, um projeto de resolução que define critérios de distribuição de emendas de relator geral do orçamento, mais conhecido como orçamento secreto. Segundo o Senado, a resolução apresentada pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados estabelece critérios para dar transparência às emendas de relator geral do orçamento. O projeto exclui a categoria usuário externo, usada por prefeituras para solicitar emendas e que oculta o nome do parlamentar que apadrinhava o repasse. Então, não tinha como a sociedade saber e acompanhar isso direito. De acordo com a proposta em sessão conjunta do Congresso, 80% dos recursos irão para indicação de partidos
baseada no tamanho das bancadas, sendo 1/3 do total para as indicações no Senado e o restante para as da Câmara. PL e PT são os maiores beneficiados. Do restante dos recursos, 15% vão para as cúpulas do Senado e da Câmara, 7,5% para a mesa diretora de cada casa, com indicações feitas pelos respectivos presidentes, 5% para serem divididos entre o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento. Segundo Castro, que também é relator do orçamento de 2023, PLN 32 de 2022, a matéria estabelece critérios de proporcionalidade na aprovação e execução dessas emendas. Ele argumentou que as mesmas características presentes no processo de execução das emendas individuais também serão aplicadas na RP9. Qualquer emenda de relator que for destinada para qualquer estado do Brasil, para qualquer município brasileiro ou para qualquer entidade filantrópica, terá obrigatoriamente que constar o nome do parlamentar, ou deputado, ou senador. Então aí tira pelo menos essa história do secreto, né? Afirmou Castro. Pelas regras atuais, a decisão sobre repasse das emendas RP9 fica com o próprio relator do orçamento, sem critérios objetivos. Aí é que está, sem critérios objetivos. Pela proposta, o relator passará a fazer indicações para execução das programações cadastradas por parlamentares, que poderão ser fundamentadas em demandas apresentadas por agentes públicos ou por representantes da sociedade civil. Então, se você perguntar, e agora, ficou bom? Ficou mais claro? Aparentemente ficou mais claro, porque tira essa história do secreto, mas eu ainda vejo que precisa deixar mais claro isso, né? Ou seja, pelo menos o nome do parlamentar você sabe para onde vai, então tira essa história aí do secreto. E o que é que diz o Lewandowski sobre essas mudanças que o Congresso fez? Para quem não sabe, né, quando se fala em Congresso, que o presidente do Congresso é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Congresso inclui as duas casas, a Câmara Federal, a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa aí, dos deputados, e a Câmara do Senado, né, que é o Senado. Então aí você tem as duas casas que formam o Congresso. Muito daquilo proposto pela resolução atendia preocupações dos ministros ventiladas no julgamento, disse Ricardo Lewandowski. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta sexta-feira que as alterações aprovadas pelo Congresso Nacional na execução do chamado orçamento secreto, na verdade, atendem a preocupação externadas por ministro da Corte. Paralisamos o julgamento em homenagem ao Congresso. Agora temos uma resolução e certamente levaremos essa resolução em consideração no julgamento, afirmou o ministro Lewandowski. Muito daquilo proposto pela resolução atendia a preocupações dos ministros ventiladas no julgamento. Acrescentou o ministro que, assim como Gilmar Mendes, não votou sobre o tema, porque exatamente ficaram faltando esses dois ministros, o voto desses dois ministros, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que essa votação retoma na segunda-feira. O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, 16, um projeto de resolução que define critérios de distribuição das emendas de relator geral do orçamento, mais conhecida como orçamento secreto. Segundo o Senado, a resolução apresentada pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados estabelece critérios para dar transparência às emendas do relator geral do orçamento. O projeto exclui a categoria usuário externo, usada por prefeituras para solicitar emendas, e que oculta o nome do parlamentar que apadrinhava o repasse. De acordo com a proposta aprovada em sessão conjunta do Congresso,
80% dos recursos irão para indicação de partidos, baseada no tamanho das bancadas, sendo 1/3 do total para as indicações no Senado e o restante para as da Câmara. PT e PL são os maiores beneficiados, que são os maiores partidos no Congresso. O Supremo suspendeu nesta quinta-feira o julgamento do orçamento secreto. 5 ministros votaram contra e 4 deram favoráveis ao esquema. Relatora do orçamento do STF, a ministra Rosa Weber, deu voto contrário ao orçamento secreto. Acompanharam o voto dela os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques votaram contra o esquema. Faltam os votos de Lewandowski e Gilmar Mendes. Então, com essa notícia aí de hoje, dessa votação aí, essas alterações no orçamento, então é possível que o orçamento fique, porque é o seguinte, a questão das emendas para os parlamentares, isso é um direito que os parlamentares têm. O problema é o tal do secreto, que é questionado até o momento. E por último, vamos falar sobre a Polícia Federal que prende o político do Maranhão que ameaçou Alexandre de Moraes de morte. Então vamos falar sobre esse Sarneyzinho aí do Maranhão. Foi às redes sociais na quarta-feira que ordenou seus homens, segundo ele, a executarem o ministro. Isso está nas redes sociais. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira Antônio José Santos Saraiva, um político do PSDB, conhecido como Sarneyzinho do Maranhão, por ameaçar de morte o ministro do Supremo. Esse nome, muito provavelmente, é porque tem um bigodão aí, tipo o do Sarney. De acordo com informações, a Polícia Federal prendeu nessa sexta-feira, o José Santos Saraiva, um político conhecido como Sarneyzinho do Maranhão, por ameaçar de morte o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com as informações repassadas à CNN Brasil, o homem foi preso na divisa entre o Maranhão e o Piauí. Em vídeo publicado nas redes sociais, Sarneyzinho disse que mandou seus homens executarem Moraes. Eu quero mandar um recado aqui para o bandido do Alexandre de Moraes, diz o Sarneyzinho aí. Aqui, quem vos fala é o Sarneyzinho do Maranhão. O cara se acha, Cuidado, meu amigo, meus homens já estão de olho em ti, já está rodeando em Brasília e São Paulo, a minha ordem para te executar. Eu afirmo, eu, Sarneyzinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado com a tua vida, vagabundo, respeita o povo brasileiro, respeita o nosso presidente, disse o Sarneyzinho. Aí o que aconteceu? O Sarneyzinho foi grampeado, foi preso hoje. Sarneyzinho do Maranhão, terrorista que ameaçou executar Alexandre de Moraes, é preso pela PF e agora passa a ser conhecido como Sarneyzinho do Camburão. Bom, eu até arremato o seguinte, tem vários vídeos aí na internet, aí no Twitter, no TikTok, nas redes sociais, com várias pessoas se achando, e ameaçando o Alexandre de Moraes. Tem inclusive um vídeo de uma senhora que, se eu não me engano, ela tem 64 anos, ela diz até o nome, é uma bolsonarista que está nessas manifestações golpistas, e ela também ameaça, esculhamba o Alexandre de Moraes, e acho que essa senhora também precisa ser presa também. Essa é a questão. Bom, com essas manifestações golpistas aí, dos bolsonaristas, essas pessoas elas estão se achando cada vez mais. E é preciso cortar o mal pela raiz, é preciso dar um basta nessa história, porque nós estamos ainda, e vamos continuar num Estado democrático de direito, e essas pessoas não têm o mínimo direito de ameaçar a democracia, de ameaçar as pessoas, de ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ultimamente, o que está sendo mais visado é o ministro Alexandre de Moraes. E por que ele está sendo visado? Porque ele está com ações importantes, muito importantes, não tem nada de censura,
Que não tem essa história de, isso é direito de expressão, liberdade de expressão. De que, aonde é que você acha que essa história de liberdade de expressão dá o direito a você dizer, olha, vou executar você, meus homens estão aí para executar você, ameaçar inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tem que acabar com essa história mesmo, né? E essas pessoas têm que ser enquadradas mesmo, têm que ser presas, porque ninguém tem esse direito de fazer isso, né? Depois das eleições, né, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, o que aconteceu? Os bolsonaristas radicais, né, eles se sentiram, digamos assim, como se fossem donos do mundo, fazer agora, olha, vamos pegar Alexandre de Moraes, vamos isso, vamos aquilo. E estão aí ainda nas ruas, aí, nos quartéis, pedindo golpe militar, pedindo intervenção militar, simplesmente porque o candidato deles perdeu. Então, como o candidato deles perdeu, então não vale a eleição. É o que eles pensam, mas estão muito enganados. E por isso que o Sarnezinho do Maranhão foi mais um que foi preso, foi enquadrado. Aqueles manifestantes terroristas da segunda-feira, do dia 12, que fizeram escassão em Brasília, queimaram carros, ônibus, isso e aquilo, né, botando terror em Brasília, também precisam ser enquadrados. É um absurdo a polícia não ter prendido nenhum deles, né, mas estão sendo identificados e devem ser presos também. E ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes, né, determinou aí a Polícia Federal para fazer buscas e apreensões, uma média de 100 buscas e apreensões contra esses manifestantes golpistas que estão aí ameaçando a democracia, ameaçando o Estado democrático de direito, se sentindo no direito de fazer o que eles bem querem, e a coisa não funciona desse jeito. A realidade é que estamos num Estado democrático de direito, e aqueles que se acham no direito de ameaçar as pessoas, de importunar, de ameaçar as pessoas, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso tem a ver mais com fascismo mesmo. Por isso que essas pessoas devem ser enquadradas sim. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para seus amigos e amigas. Até o nosso próximo vídeo.